pessoal, boa noite. Tudo bem? Nossa, você está estourada Tudo, aqui, menina. senhora. Tudo jóia? Senhora não, Thalita, Deus é mais, pelo amor de Deus, Thalita. Me chama de você, que o trem já tá feio pro meu lado. Me chama de senhora, não, tô brincando. Tudo jóia, meu povo? Tudo certo por aí? Muito legal essa aula que vocês têm de redação tão individualizada. Eu acho muito chique isso, muito legal mesmo. Eu só vou sair aqui do WhatsApp para ele não ficar gritando, já que nós já entramos aqui, eu já chamei a galera. Um minuto, vou sair aqui. Espera aí. Fechei. Voltar para a gente. Cadê a gente? Voltei. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bora continuar hoje? Vamos falar de transporte? Transporte, a gente começou a falar na última aula de membrana plasmática, não sei se vocês lembram. E uma das coisas que a gente comentou bastante da membrana plasmática é que uma das principais funções, além de proteger, delimitar a célula, é meio que o porteiro da célula, né? Ela que determina o que entra e o que sai. E aí eu comentei com vocês que pode existir dois tipos de transporte. Boa noite, Fê. Que é um transporte, a gente vai chamar de transporte passivo e transporte ativo. Vocês lembram disso? Que a gente falou da última aula? Não sei se vocês lembram, que quando a gente fala de transporte passivo, o próprio nome diz, né? Passivo significa que aquela substância ou entra na célula ou sai da célula sem gastar energia nenhuma. Ela vai no fluxo. É para ir, ela está indo. É para sair, ela está saindo. Não tem gasto de energia nenhuma. Ela vai. Até deu exemplo, né? Quando eu pego, por exemplo, o ônibus e na hora que ele chega lá, por exemplo, na universidade, é o lugar que todo mundo desce. Ih, filho, não preciso nem fazer esforço, não. Só de eu levantar o povo já me bota para fora do ônibus, porque eu estou no fluxo. Isso aí seria o transporte passivo. O transporte ativo é quando alguma substância entra ou sai da célula, mas ela está indo contra o fluxo. Então, vamos supor que tá todo mundo, é a mesma coisa. Imagina, está todo mundo descendo do ponto e você resolve entrar no ônibus sem ser educado, sem esperar as pessoas saírem. Não tem uma galera que sempre atravessa e vai querendo entrar. Aqui no ônibus a gente não percebe muito que o ônibus a gente tem uma entrada e uma saída, mas no metrô é muito fácil perceber isso, quem pega metrô. Como a porta é única, o ideal é que a gente deixe todo mundo sair para depois a gente entrar. Sempre tem aquela galera que quer entrar enquanto o povo está saindo. Dá uma confusão, porque você está indo contra o fluxo. Então, é basicamente isso. O que a gente conversou na aula passada e que a gente vai conversar nessa aula de hoje, é que tem um monte de exemplo do dia a dia, que a gente não para pensar o porquê, e nessa aula a gente vai descobrir que vão ser exemplos de como que o transporte passivo, ou seja, como que algumas substâncias elas entram ou saem da nossa célula sem gastar nenhum tipo de energia, como isso é tão importante para a nossa vida, tá? Quando eu falo de fluxo, vou até relembrar um termo que a gente usou na última aula, que é o tal do gradiente de concentração. Não sei se vocês lembram disso. O que é? Na natureza, vocês já devem ter visto isso na química, na física e agora comigo na biologia. Existe sempre uma tendência de equilíbrio, não sei? Não existe? Na natureza, a gente sempre tudo demais é ruim, né? Já dizia minha avó. Então, a natureza entende isso, que o ideal é o equilíbrio. Então, se tem, por exemplo, uma substância muito maior quantidade de uma substância fora do que dentro da célula, a tendência é que essa substância ela entre na célula para igualar a concentração de fora e de dentro. Se tem uma outra substância que tem muito mais dentro do que fora, teoricamente, o que vai acontecer? A substância vai sair para igualar. Então, a gente vai pensar isso. Na natureza, a tendência é que as concentrações fiquem iguais. Que se a quantidade que você tenha de uma substância dentro da célula seja igual a uma quantidade de substância que você tenha fora da célula. A tendência é igualar. O que é, então, quando a gente fala de gradiente de concentração? É o fluxo natural. Vocês acham que o fluxo natural, que não tem gasto de energia, seria o deslocamento de uma substância onde tem mais para onde tem menos ou de onde tem menos para onde tem mais? O que vocês acham? Que seria um tipo de transporte passivo, que não gasta energia, que vai no fluxo natural das coisas. Deslocamento de onde tem mais para onde tem menos ou deslocamento de onde tem menos para onde tem mais? De onde tem mais para onde tem menos. Boa, Thalita. Exatamente. De onde tem mais para onde tem menos. Então, toda vez que tiver esse deslocamento, a gente vai falar que esse deslocamento é a favor do gradiente de concentração. O que é a favor do gradiente de concentração? Deslocar de onde tem mais para onde tem menos. E isso não vai ter gasto de energia. É o tal transporte passivo. Você está indo a favor do fluxo.
a favor do gradiente de concentração. Aí, na aula passada, a gente falou um tipo de transporte passivo, que foi a difusão simples. Aí eu dei até o exemplo daqueles perfuminhos que a gente bota em casa, que inclusive chama difusor. Por que trem chama difusor? Porque dentro daqueles vidrinhos tem a essência, né? E aí, na hora que você coloca ali, a essência está muito concentrada. Fora do vidrinho, pouco concentrada. Qual que é a tendência? Que a essência saia do vidrinho e espalhe no ambiente. A tendência é que a essência se difunda pelo ambiente, aconteça uma difusão. Está indo para onde tem mais, para onde tem menos, por isso chama difusão. Na nossa célula, sabe quando que acontece difusão? Quando a gente faz respiração celular, que a gente falou da última aula. Quando eu inspiro, o ar entra no meu pulmão lotado de oxigênio. Lotado. Aí esse ar entra em contato com as minhas células sanguíneas. E lá no meu sangue, tá ruim de oxigênio. Então, a tendência, vocês acham que é o oxigênio entrar na minha célula ou o oxigênio sair da minha célula? Sair. Ó, vamos de novo. O ar tá rico em oxigênio. A célula tá pobre. A tendência é que esse oxigênio, então, entre na célula. Sim? E por isso que na hora que a gente respira, a gente quer captar esse oxigênio que está na atmosfera e jogar para a célula. Jogar para a hemácia levar para minhas outras células para fazer respiração celular. Então, o oxigênio, ele entra por difusão. Em compensação, esse sangue já rodou todo o seu corpo e ele está lotado de CO2. Tem mais CO2 nas suas células do que no ar que você acabou de inspirar. A tendência é que esse CO2 saia da célula ou entre da célula? Aí, agora sim, Thalita, saia da célula. Então, olha que doido. A troca gasosa, que é a gente pegar o oxigênio e liberar o CO2, acontece por difusão. Aonde tem mais oxigênio, vai para onde tem menos. Então, tem mais no ar do que na minha célula. Então, o oxigênio, ele entra. CO2, tem mais CO2 nas minhas células do que no ar. Então, ele sai. Essa troca gasosa acontece por difusão. Até aí, dúvida? Rolou? Deu para entender? É a mesma coisa como eu falei lá do cheirinho, né? Tem mais cheirinho dentro do vidro ou fora do vidro? Dentro do vidro. Então, na hora que a gente coloca os pauzinhos e deixa o difusor funcionar, a tendência é que aconteça o quê? O cheirinho que está dentro do vidro vá para onde está fora do vidro. Ele vai se difundir pelo ambiente. Então, sempre difusão é isso, de onde tem mais para onde tem menos, com a ideia de tentar igualar. Tá certo? Até aí, alguma dúvida? Pode continuar? Vou botar aqui para vocês a imagem. O trem ficar bom. Eu quero chegar na parte prática, que é muito legal. Então, olha que legal essa imagem aqui. Vê se vocês conseguem ver o que eu estou vendo. Vocês estão vendo já, né? Eu acho a imagem. Peraí, ok. Olha só. Isso daqui é a membrana plasmática. Ué, professora, como é que sabe que essa membrana plasmática? Eu e você, nós estamos sabendo. Lembra que a membrana plasmática ela é uma bicamada de fosfolipídio? Olha que bonitinho. Olha lá, uma camada de fosfolipídio, a outra camada, tem aqui uma bicamada. Lembra que a cabecinha é polar, voltada para fora, a outra cabecinha polar, voltada para dentro da célula, e as caudas, que são no isquinho, na parte interna da membrana plasmática, beleza? Finge que aqui é do lado de fora da membrana, da célula. E finge que aqui é do lado de dentro da célula. Isso aqui é uma membrana que delimita fora e dentro da célula. Tá vendo essas bolinhas aqui? Ajuda aí, dá uma olhada na imagem e me responde. Professora, eu acho que tá travando ou é a net? Que não sei. Ih, não, a minha tá travando, desculpa, foi a minha, acabou de falar aqui que travou. Vou continuar, vou falar de novo. Se travar, vocês me avisam? Sim. Tá? Me avisa, porque eu vou falar, se travar eu não vou saber. Então, de novo, isso daqui é uma membrana plasmática. Todo mundo reconhece que isso daqui é a membrana plasmática? Vocês já estão, tá dominado? Mais ou menos. Olha, então, vão lembrar que tem que ficar dominado esse trem. Por que eu posso garantir? Falar assim, ó, velho, membrana plasmática sem erro. Porque tem uma bicamada, tá vendo? Aqui tem uma camadinha, aqui tem outra camadinha, tem uma bicamada de fosfolipídios. Lembra que a membrana ela é uma bicamada de fosfolipídios com algumas proteínas? Aqui não dá para ver as proteínas, mas eu consigo ver a bicamada de fosfolipídio. Lembra que o fosfolipídio é uma substância anfifílica ou anfipática, onde a cabeça é polar, as caudas são apolares, então olha lá.
Cabeça polar voltada para fora da célula. Cabeça polar voltada para o citoplasma, o interior da célula. E as caudinhas, como são apolares, elas acabam ficando escondidinhas ali naquele meio que é hidrofílico, que é o meio aquoso. Até aí, tudo bem? Se isso daqui é uma membrana plasmática, vem comigo. Sim. Tá, boa. Pensa que essas bolinhas aqui, tudo estão fora da célula. A membrana delimita a célula. Então, essas bolinhas aqui azul estão dentro da célula. Opa, sem spoiler. Então, aqui está fora da célula, aqui está dentro da célula. Tá certo até aí? Olha para mim no desenho. Tem mais bolinha azul fora da célula ou dentro da célula? O que vocês acham? Fora. Ó, aqui é fora, aqui é dentro. Onde tem mais bolinha azul? Fora. Não tem maior quantidade de bolinhas azuis fora do que dentro? Sim ou não? Sim. É só o desenho. Boa. Só que lembra que tá desigual. Tem mais lá fora do que aqui dentro da célula. Lembra que eu falei que no transporte passivo, quando a gente pensa na natureza, a tendência é igualar? Então, a tendência, vocês acham que vai ser essa bolinha entrar ou essa bolinha sair da célula? Entrar. Entrar na célula. Entrar. Se ela está entrando na célula, pelo que vocês estão vendo a movimentação aí, se ela começar a entrar na célula, vocês acham que ela vai gastar energia para entrar ou ela entra de boa porque ela está indo a favor do fluxo? Ela entra de boa. Entra de boa, boa, Thalita, de boa, porque ela está a favor do gradiente de concentração. O que é isso mesmo? Ela está seguindo o fluxo de onde tem mais para onde tem menos. Olha lá, ó, passou de boaça. Isso aqui é difusão. Então, é um tipo de transporte, tá? Que eu falei com vocês, um transporte passivo. Vamos pegar outro exemplo aqui, que esse é bom. Pensa o seguinte, eu fiz que isso aqui é um aquário, e esse aquário vai ser dividido por uma membrana. Então, aqui eu tenho um lado do aquário e o outro lado do aquário, tudo com água. Só que desse lado, eu fiz que essas bolinhas são uma molécula, sei lá, é um corante, tá? Então, eu tenho um monte de bolinha desse lado aqui do aquário, que eu vou chamar de lado 1, e não tem nenhuma bolinha no lado 2. Na natureza, é normal ficar tão desigual assim? Não. A tendência, vocês acham que a bolinha permanecer no lado 1 ou as bolinhas tendem a ir para o lado 2? E pro lado 2. Ir para o lado 2. Elas vão para o lado 2 de maneira infinita ou vocês acham que uma hora iguala? Uma hora iguala. Uma hora iguala, porque se ela começar a ir e tiver mais no 2 que no 1, também ela está indo contra o gradiente, né? Então, a ideia é igualar. Então, repara, ó, você tinha uma porrada de bolinha amarela aqui e elas estão atravessando a membrana, como se fosse isso. Vai atravessando até que uma hora, repara, a quantidade de bolinha que tem de um lado tem do outro. Difusão, ela passa tranquilamente até chegar a um ponto de equilíbrio. Não é nem que para de passar bolinha, mas a quantidade de bolinha que vai e volta. Então, na natureza é muito comum a gente falar isso de equilíbrio dinâmico. Não é estático. Ah, tinha 10 bolinhas, agora 10 e 10. Não. Fica, só que de vez em quando vai um outro, é dinâmico, tá? Mas eu sempre fico, a tendência é igualar as concentrações. Agora, olha esse desafio, que legal. Tem o mesmo aquário. Só que de um lado do aquário, eu tenho essa porrada de bolinha amarela. Do outro lado, eu tenho algumas bolinhas roxas. O que a gente pensa? Aonde tem mais bolinha amarela? No lado 1. Onde que tem mais bolinha roxa? No lado 2. Aí você pode falar para mim assim, professora, mas no geral tem mais bolinha no lado 1 que no lado 2. Então as bolinhas amarelas vão para o lado 2 e as roxas ficam quietas. Não. A gente tem que lembrar que a difusão ela é independente das substâncias. Então a gente vai sempre olhar qual substância que tá passando de um lado para o outro. A gente vai uma por uma. Então vamos uma por uma. Pensa na amarela. Tem mais amarela no lado 1 que no lado 2. Então qual que vai ser o sentido do deslocamento da amarela? De 1 para 2. Do lado esquerdo para o lado direito. Vocês entendem isso? E ela vem deslocando até ela igualar a concentração que tem em um lado e no outro. Em compensação, aonde que tem mais roxa? No lado 1 ou no lado 2? 2. No lado 2. Então, a tendência é que a roxa desloque de 2 para 1. Professora, mas a amarela está indo de 1 para 2. Azar, velho. São bolinhas diferentes, são moléculas diferentes. Então, o que eu quero mostrar nessa imagem aqui? Toda vez que você for pensar assim, uma determinada substância, ela está entrando ou ela está saindo da célula por difusão? Depende. Depende. Dessa substância específica, tem mais fora ou tem mais dentro? Essa substância X tem mais fora. Então, a tendência é que ela entre por difusão.
Ah, é a substância Y. Ah, não, a substância Y tem mais dentro que fora. Então, a ideia é que ela saia por difusão. Ah, mas tem muito mais X fora do que dentro. Azar. A gente vai pensar na X, depois na Y, depois na Z, ou então a gente vai pensar na bolinha amarela, depois na roxa, depois numa verde, se tiver. Então, não vale o total. Vale a quantidade de cada uma separada. Tá certo até aí? Dúvida? De boa? Posso seguir? Então, é que vocês não estão falando nada, estou seguindo. Esse aqui é o exemplo que eu tinha dado para vocês, então, de respiração celular. Vem comigo, respirei. Estou botando todo esse ar aqui para dentro. Esse ar está entrando nos meus pulmões, nos meus alvéolos, lotado de CO2. Lá no meu pulmão, eu tenho vários vasos sanguíneos por onde o sangue passa, contendo as hemácias. A hemácia que vai rolar a troca gasosa, né? A hemácia que vai pegar o oxigênio, liberar o CO2, enfim, a hemácia que transporta os gases. Então, isso aqui finge que é uma célula, uma hemácia, tá bem? Se vocês separarem, o gás oxigênio, eu representei com essas bolinhas azuis. Quando eu inspiro, o ar, ou seja, a parte extracelular, o meio tem muito mais oxigênio do que dentro da célula. Consegue ver que tem muito mais azul escuro fora do que dentro? Dá para ver isso? Então, a tendência é o oxigênio entrar ou sair da célula? Sai. Olha só, tem muito mais oxigênio fora da célula do que dentro. Então, para igualar, a tendência é que ele entre. Isso. Em compensação, o gás carbônico, eu estou representando pela bolinha azul claro. Tem muito mais bolinha azul claro dentro do que fora da célula. Ou, em outras palavras, tem muito mais CO2 dentro do que fora da célula. Quando a gente faz respiração celular, o que a gente quer fazer? Esse CO2 ele vai sair da célula ou ele vai entrar? Olha aí para mim, o que vocês acham? Sair. Vai sair. E aí, na hora que ele sai da célula, ele vai para o pulmão, e aí ele vai para o meu sistema respiratório, ó. Expirei CO2, expirei oxigênio. Essa troca gasosa acontece por difusão. Se ela gasta energia para fazer isso? Não. Os gases vão passando livremente ali pela membrana. Foi? Sim. Só que, aí que chega na parte boa da matéria. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, deve ter escutado essa palavra osmose. Vocês já escutaram essa palavra? Osmose? Já. Muita gente usa e fala assim, fulano não estuda nada, ele está achando que ele vai aprender por osmose. Vocês já ouviram falar isso? Muita gente fala. O que é osmose? Osmose é o deslocamento de substâncias pela membrana plasmática, mas de uma substância específica, sabe quem? A água. Então, quando a gente lembra que eu falei assim, o oxigênio ele entra na célula por difusão, o CO2 sai da célula por difusão, uma determinada substância entra por difusão, outra sai por difusão. Quando a gente fala de osmose, a gente está falando de deslocamento dessa substância para dentro da célula, para fora da célula, mas uma substância muito específica, que é a água. Não, pensando, mas precisa ter um nome, por que a gente só não fala de fusão da água? Velho, a água é a água, né? Nós ficamos, 3 semanas estudando água. A água é muito importante para a gente. Então, primeiro, tem um nome especial para o transporte da água, osmose. Tá? Então, quando a gente fala assim, está entrando água na célula, ela entra por osmose. Está saindo água da célula, está saindo por osmose. Lembrando que osmose é transporte passivo. Então, se está entrando água na célula, é porque tem mais água fora ou dentro da célula? Me ajuda. Mais fora. Maravilhoso. Se está entrando água na célula, é porque lá fora tem mais água do que dentro. Se está saindo água da célula, é porque onde tem mais água? Tem mais água dentro. Ótimo, Thalita. Pegou um negócio. Só uma coisinha que eu queria comentar com vocês. A água, ela é polar ou ela é apolar? Polar. Polar. Dá uma olhada aqui na membrana plasmática. A cabecica da bicamado fosfolipídio é polar, aqui também é polar. Mas lembra que a cauda é apolar? Vocês acham que a água consegue passar livremente pela membrana plasmática? Ela vai conseguir se difundir normalmente pela membrana plasmática? O que vocês acham? Não. Não. Como a água é polar, você tem ali o recheinho que é apolar, ela não passa de jeito nenhum. Lembra que o polar repele o apolar? Não vai passar. Então, só para vocês entenderem, na membrana plasmática, repara que a membrana plasmática vai existir um monte de proteínas que vão formar canais para a água poder passar. Ué, professora, a água não passa aqui não, porque aqui é apolar. Não passa. Mas você vendo que tem umas proteínas que permitem que essa água passe?
Tanto que a gente até dá um nome disso. Tem que decorar esse nome? Não, mas só para vocês saberem que é legal. Essas proteínas a gente chama de aquaporina. Não? Por que aquaporina? É como se fosse poros que tem na membrana plasmática especiais para passagem de quem? De água. Tá bom, professora, já entendi. Então, a água vai entrar ou vai sair da célula através da membrana plasmática, mas por essas proteínas que abrem esses poros, esses caminhos especiais para a água entrar e sair. É isso? É isso. Mas quando que eu vou saber se ela vai entrar? Quando que eu vou saber se ela vai sair? Aí vem a parte mais interessante da aula, que é a seguinte. Vem comigo aqui nesse desenho. Vê se vocês conseguem entender o que está rolando aqui. Eu tenho um tubo em U, ok? E aí aqui no meio eu vou ter uma membrana que é uma membrana semipermeável. Não sei se vocês lembram disso. O que é uma membrana semipermeável? Ela segura o soluto e só deixa passar o solvente. Então, ela segura a bolinha, por exemplo, que pode ser o açúcar e só deixa passar a água. Ok? Até aí, lembraram? Lembra que a membrana pode ser completamente permeável, pode ser impermeável, pode ser semipermeável, ou pode ter permeabilidade seletiva. A nossa membrana tem permeabilidade seletiva, mas em outras palavras, na maioria das vezes ela segura o soluto e deixa passar o solvente. Dá uma olhada nessa imagem aqui. A quantidade de água que tem no lado 1 é a mesma quantidade de água que tem no lado 2. Só que vocês concordam que tem mais bolinha no lado 2 do que no lado 1? Sim ou não? Sim. Sim. Quem falou sim? Thalita? Não sei quem falou sim. Foi. Thalita, me ajuda aí, Thalita. Se essa membrana deixar as bolinhas passarem, que seria o soluto, qual que você acha que é o deslocamento do soluto, Thalita? Você acha que o soluto, que é o açúcar aqui no caso, que é a bolinha verde, você acha que o açúcar, ela ia deslocar de 1 para 2 ou de 2 para 1, Thalita? O que você acha? De 2 para 1. Por quê, Thalita? Porque o 2 tem mais do que o 1. Isso, e a tendência não é igualar? Brilhou, Thalita. Só que tem um problema. Ih, deu ruim aqui. Essa membrana, ela não deixa passar água. Perdão. Essa membrana, Thalita, ela não deixa passar o açúcar. Ela é semipermeável. Ela só deixa passar água. Então, o soluto ia querer vir de 2 para 1, mas não vai. Só que a água passa livremente. Você tem alguma sugestão, Thalita, para tentar igualar as concentrações? O que você acha? Thalita ou quem quiser me ajudar? Aqueles negocinhos que você tinha falado. Né? Oi? Aquaporina. Ah, tá. A aquaporina deixa passar a água, mas então, teoricamente, a quantidade de água que eu tenho aqui é a mesma daqui. Então, teoricamente, a água não precisava deslocar de um lado para o outro. Mas eu tenho mais soluto no lado 2 que no lado 1. Aí a Thalita falou certo, falou assim, professor, então o soluto ele tende de ir para o lado 1 para igualar. Seria isso. Só que você está vendo que essa membrana não deixa o soluto ir? Não dê, mas deixa a água passar. Qual que vocês acham que vai ser o sentido de deslocamento da água? De 1 para 2 ou de 2 para 1? A água vai deslocar de 1 para 2. Sabe por que a água faz esse deslocamento nesse sentido? Porque como o soluto não passa, a água passa para tentar dissolver o soluto. Lembra de novo que lá na natureza a tendência é que a gente chegue que exista o que eu chamo de equilíbrio? Então, imagina que eu tenho, por exemplo, duas soluções. Lembra o que é solução? Relembra aí para mim. Soluto por solvente. Tá? Se uma solução... O que significa falar que uma solução está mais concentrada? Que proporcionalmente ela tem mais soluto por solvente. Então, se eu tenho duas soluções que têm concentrações diferentes, e se eu não consigo fazer que o soluto vá de um lado para o outro, porque a membrana barra o soluto, sabe quem que vai tentar dissolver esse soluto? A água. Então, a água, gente, ela sempre vai deslocar no sentido de onde tem mais soluto para poder dissolver esse soluto e igualar as concentrações. Nesse caso aqui é o que acontece. Como o soluto não consegue vir para 1, que foi o que a Thalita falou e que ela estava certa, mas não tem jeito de ir porque a membrana não deixa, sabe o que a água faz? A água desloca para 2. Aí, você vai falar assim, professora, mas tem muito mais água em 2 do que 1. Mas também tem muito mais soluto em 2 do que 1. E aí, quando a gente compara essa solução, que é soluto por solvente, com essa solução, que é por soluto por solvente, o que acontece? As duas soluções, elas ficam na mesma concentração. Foi ou não? Deu para entender? Se não, me fala que nós repetimos aqui. Nós estamos aqui para isso. Ah lá, ó, a Bela, até agora que eu tô lendo, Bela, a tal da carne de sol, é isso aí, Bela, nós vamos falar dela daqui a pouquinho.
Então a ideia é essa. Quando a gente vai pensar em osmose, a gente está pensando em deslocamento da água. Aí você fala assim, então tá, vai ser onde tem mais água para onde tem menos água. É isso aí. Mas a gente vai pensar o seguinte, aonde que tem mais água? Uma solução que está mais concentrada ou uma solução que está menos concentrada? O que vocês acham? Proporcionalmente tem mais água numa solução que está bem concentrada ou uma solução que está menos concentrada? Menos concentrado? Uma solução que está menos concentrada tem mais água. É isso aí. Não está mais diluído? Então, quanto menor for a concentração da solução, mais água disponível tem. Faz sentido? Quanto Sim. mais concentrada aquela solução, mais soluto para menos solvente. Então, ela tem menos água. É isso aí. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Dá uma olhada aqui. Respira aí que eu vou dar 3 nomes. E sem esses nomes, nós vamos precisar dele para a vida. Tá? Primeiro é o seguinte, imagina que eu tenho 2 soluções. Solução A e solução B. Essas 2 soluções têm a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de solvente. Se as 2 soluções têm a mesma quantidade de soluto e de solvente, vocês concordam que a solução A e B elas vão ter a mesma concentração final? Sim ou não? Sim. Quando eu tenho 2 soluções com a mesma concentração, isso tem um nome. Nós vamos falar que essas soluções são soluções isotônicas. Olha o nome. Lá em matemática, vocês já aprenderam triângulo isósceles? Não sei se vocês já aprenderam isso. Sim, isso Sim, quer dizer isso igual. vem de quê? Igual. Boa! Então, quando eu falo que uma solução é isotônica, é porque são 2 soluções que têm a mesma concentração. Isotônico, nós já usamos essa palavra no dia a dia. Alguém aqui já tomou Gatorade? Alguém aqui já tomou bebida isotônica? Ó, dica! Gatorade não é uma bebida isotônica? Vocês já leram isso aí no Gatorade? Por que o Gatorade é uma bebida isotônica? Alguém quer tentar me explicar? Porque a quantidade de negócio deles são iguais. Porque a concentração de sais e minerais que tem ali no Gatorade é parecida, é igual à concentração de sais e minerais que tem no meu suor. Então, o Gatorade não é suco. A gente vai até falar dele mais pra frente, mas assim, ai, tô com sede. Eu falo Gatorade, mas eu tô falando qualquer bebida isotônica, tá? Ai, tô com sede, vou tomar uma bebida isotônica. Vai tomar nada, não, velho. Tá com sede, vai beber água. Bebe água. O isotônico sabe para que serve? Para galera que é atleta. Atleta não é a galera que joga futebol no final de semana, não. Tá? Atleta é a galera que realmente faz atividade física, aeróbica, pesada, né? Constantemente. Então, essa galera que, por exemplo, o cara que é jogador de futebol, vocês já repararam que nos intervalos eles vão lá e dão as bebidas, os caras vão beber isotônico? Porque como ele transpira muito, ele perde muito suor, ele vai e ele repõe com a bebida isotônica, tem a mesma concentração. Agora, se a gente não transpira, e se a gente bota essa bebida isotônica para dentro, a gente está botando uma bebida... Vocês já provaram o suor? Todo mundo aqui já deve ter provado suor, né? O suor é salgado. Então, o isotônico, ele é rico em sal. Porque o suor é salgado, ele tem a mesma concentração, é rico em sal. Se você não está transpirando e está tomando isotônico, Gatorade, como se fosse suco, você está aumentando a quantidade, a ingestão de sal na sua vida, o que é muito ruim. Então, só vale a pena tomar esse tipo de bebida se você realmente estiver perdendo sais minerais no suor, porque aí você vai repor. Se não, filho, se você está com sede, toma água. Não vai tomar esse não, senão você está botando sal para dentro à toa. Ok? Toda vez que eu falar que uma solução é isotônica a outra, nós vamos lembrar, então, que ela tem a mesma concentração. Na natureza, a ideia, qual que é o objetivo da natureza? Deixar sempre as soluções isotônicas. Sempre. Só que não é sempre assim. Às vezes, uma solução é mais concentrada do que a outra. E aí, quando uma solução ela é mais concentrada do que a outra, sabe como é que nós vamos falar? Que essa solução ela vai ser chamada de solução hipertônica. Tá fácil também. Todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, de hipertensão. O que é hipertensão? O cara está com a pressão lá em cima. Todo mundo aqui já vai falar assim, eu tive uma crise de hiperglicemia. O que é isso? A minha glicemia está lá em cima. Eu vou lá no hipermercado. Pô, hipermercado é um supermercado grande. Então, toda vez que a gente falar de hiper, é muito. Uma solução que é hipertônica em relação à outra, vocês acham que é porque ela é mais concentrada ou menos concentrada? O que vocês acham, pelo nome? Mais concentrado? Mais concentrado. Em compensação, existe uma solução que nós vamos chamar de hipotônica. Hipo é baixo.
Ai, professora, eu passei mal hoje, eu tive uma hipoglicemia. O que é uma hipoglicemia? Baixou a quantidade de açúcar no meu sangue. Então, hipo é baixo, tá? Quando eu falo que uma solução ela é hipotônica, é porque uma solução ela é menos concentrada. E aí é uma coisa muito engraçada, porque assim, eu posso falar assim, oi, gente, eu sou a Carol e eu sou mais bonita. Aí você vai falar assim, tá bom, Carol, você é mais bonita do que quem? Ah, eu sou mais bonita do que a Angelina Jolie. Mas sou menos bonita do que sei lá, a Maju do Jornal Nacional. Então, toda vez que você fala que é mais bonita ou menos bonita, você tem que comparar com alguém. Toda vez que você fala que uma solução ela é hipotônica, hipertônica ou isotônica, a gente pode falar, mas é sempre comparado com alguém. Então, assim, uma solução ela é hipotônica em relação a quem? Ela é isotônica em relação a quem? Ela é hipertônica em relação a quem? Então, vamos ver aqui só nessa imagem, eu deixo perguntar quem me chamou aqui no chat. Se você reparar, a solução A e a solução B têm a mesma concentração. Então, a solução A é isotônica em relação à solução B. A solução B é isotônica em relação à solução A. Olha aqui do lado. Você tem aqui, eu vou chamar aqui de 1 e 2. Olha a quantidade de soluto por solvente que você tem em 1. Olha a quantidade de soluto por solvente que você tem em 2. Qual você acha que a solução... Elas estão na mesma concentração, 1 e 2? O que vocês acham? Não, né? Qual que vocês acham que está mais concentrado? A1 ou A2? A1. A1, isso, Thalita. Ajuda aí. A solução 1 é o que em relação à solução 2? A solução... Hã? Tá a solução 1, nome? ela não é mais concentrada do que a solução 2? Sim. Então, ela é o que em relação à solução 2? Hipotônica. Se ela é mais concentrada, mais vem de hiper. Então, eu fiz de sacanagem, tá? Eu troquei os quadrinhos só para vocês ficarem espertos. Então, a solução 1, ela é hipertônica em relação à solução 2. Porque ela é mais concentrada. Agora, como Em que vai lembrar compensação... se Oi? Como que vai lembrar se você trocou os quadrinhos? Não entendi, Thalita. Como que vai lembrar se os quadrinhos são trocados? Ah, não, mas é porque, olha só, a solução 1, ela é hipertônica em relação à solução 2, não é? Isso aí você entende? Sim ou não, todo mundo? Sim. Em compensação, não é que está trocado, olha lá. A solução 2 é o que em relação a 1? Hipotônica. Então, o que eu quero falar com vocês? Toda vez que você tiver duas soluções com mesma concentração, a gente fala que as duas são isotônicas entre si. Lembra que iso é igual. Então, por exemplo, o Gatorade, ele é isotônico em relação ao meu suor. As concentrações são iguais. Beleza. Agora, por exemplo, a água pura comparado com a água com açúcar. A água pura comparado com a água com açúcar é uma solução hipotônica, hipertônica ou isotônica a solução com água com açúcar? O que vocês acham? Hipotônica? Hipotônica. A água com açúcar é uma solução o quê comparada com a água pura? A solução de água com açúcar não é mais concentrada do que a água pura? Sim. Então, vai ser uma solução hipertônica. É isso, tá? Toda vez que eu falo que uma solução é hipertônica, você vai lembrar que ela é mais concentrada. Vou dar um outro exemplo. Imagina que eu vou fazer aqui 2 sucos, tá? Aí eu vou colocar, num suco, eu vou colocar 5 colheres de açúcar. Suco 1. No suco 2, eu vou colocar 2 colheres de açúcar. Ok? E aí vou colocar o suco 1 num aquário, o suco 2 no outro aquário, e no meio eu vou colocar uma membrana que deixa passar só a água, tá? Quando eu comparo o suco 1 com o suco 2, lembra, o suco 1 tem 5 colheres de açúcar para 1 litro de água. O suco 2 tem 2 colheres de açúcar para 1 litro de água. O suco 1, ele é hipertônico, hipotônico ou isotônico em relação ao suco 2? Suco 1 tem 5 colheres de açúcar para 1 litro de água.
Suco 2 tem 2 colheres de açúcar para 1 litro de água. Vou comparar o suco 1 com o suco 2. Suco 1, ele é hipertônico em relação ao suco 2? Ele é isotônico ou ele é hipotônico? Ele é hipotônico, Por que você acha que ele é hipotônico, Thalita? porque ele tem mais açúcar do que o suco 2. Se ele tem mais açúcar do que o suco 2, você concorda que ele é mais concentrado? Sim, Se ele é mais concentrado, então ele tem que ser hipertônico. Lembra que hiper é muito. Sim ou não? é um pouco confuso o hiper com o hipotônico. Ó, né? Não, vamos pensar com calma. Lembra que hiper vem de muito. Lembra que hipo vem de pouco. Até aí, tudo bem? Então, toda vez que eu Sim, falo que uma solução ela é hipertônica em relação à outra, é porque ela é mais concentrada. Ela tem mais soluto por solvente, ela é mais concentrada. Toda vez que eu falo que uma solução ela é hipotônica em relação à outra, é porque ela é menos concentrada, ela tem menos soluto. Então, uma solução hipertônica ela é mais concentrada, uma solução hipotônica é menos concentrada. Então, se eu pego aquele primeiro suco, que era 5 colheres de açúcar para 1 litro de água, comparado com o segundo suco, que são 2 colheres de açúcar por 1 litro de água, vocês entendem que se eu provar o suco 1, se eu provar o suco 2, o suco 1 está mais concentrado, está mais doce. Se ele está mais concentrado, ele é hipertônico em relação ao suco 2. Ele está mais concentrado do que o suco 2. Em compensação, o suco 2 é hipotônico em relação ao suco 1. Ele é menos concentrado. Se alguém é hipertônico em relação a outro, o outro tem que ser hipotônico em relação a alguém. Foi ou não? foi. Foi mesmo? Alguém que falou aí que a internet caiu, deu para entender agora de novo ou não? Foi a Deu sim. Amanda. Deu? Então tá. E aí, agora, então, só para terminar, eu quero que vocês pensem, se a gente não conseguiu falar da parte prática que eu mais gosto, mas não tem problema não. Vamos entender isso para a gente ir para a parte prática. Vocês acham que a tendência é a água deslocar do meio hipertônico para o hipotônico, ou vocês acham que a tendência é a água deslocar do meio hipotônico para o hipertônico? Agora eu apertei vocês. Do hipertônico para o hipotônico. Então, por quê, Thalita? Porque o hipertônico é mais concentrado do que o hipotônico. Então, Thalita, quando eu comecei a estudar essa matéria, eu fiz exatamente o que você falou. Porque esse é o raciocínio mais lógico. A gente acabou de ver que a tendência é o deslocamento de onde tem mais para onde tem menos. É exatamente isso. Só que tem um problema, Thalita. Eu vou falar isso para vocês, eu juro que é a última coisa que eu falo hoje, para não fundir a cabeça de vocês, tá? Que é o seguinte. Quando a gente está falando de deslocamento da água, aonde que tem mais água disponível? Vocês acham que é no meio que está mais concentrado ou no meio que está mais diluído? Que está mais diluído. Está mais diluído. O meio mais diluído é o hipotônico ou é o hipertônico? O hipotônico. Então, Thalita, quando a gente fala que o meio é hipertônico ou hipotônico, a gente está classificando de acordo com o soluto. Mas quem que vai deslocar a osmose? A água, que é o solvente. Então, pensa para mim, aonde que tem mais água disponível? No meio mais diluído, que é hipotônico, ou no meio mais concentrado, que é hipertônico? No mais diluído, que é o hipotônico. Então, qual que você acha que vai ser a tendência de deslocamento da água? Do hipotônico para o hipertônico ou do hipertônico para o hipotônico? Aonde que tem mais água que vai para onde tem menos Do água? hipotônico para o hipertônico. É isso. É isso. Se a gente entender isso nessa aula de hoje, a aula que vem, eu juro, prometo, prometidinho, que vai ser uma aula muito legal, porque vai ser uma aula aplicada na nossa vida. Mas a gente tem que entender isso. Então, só para acabar, 2 informações para vocês botarem na cabeça de vocês. Primeira, a água ela vai querer dissolver. Então, se está mais concentrado, velho, ela vai lá para querer dissolver. Então, ela sempre vai deslocar de onde tem mais água para onde tem menos água, para ela tentar dissolver. Aonde tem mais água? No meio mais diluído, que é o meio hipotônico. Aonde tem menos água? É onde é o meio mais concentrado, um meio hipertônico. Então, sempre o deslocamento da água por osmose, que é um tipo de transporte passivo, vai acontecer de onde tem mais água para onde tem menos água, ou seja, no meio hipotônico para o meio hipertônico. Foi? Sim. Sim?
eu ver se a professora chegou aqui. A Nath chegou. Então, aula que vem, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma aula só de exemplo. Então, eu vou falar, como eu comentei com vocês, da carne seca, eu vou falar, por exemplo, de compota, eu vou falar, por exemplo, vou dar dica de fritar batata frita para ficar crocante, vou explicar por que não é uma boa temperar salada, assim, você vai temperar salada na hora de comer, mas se você está fazendo aquele almoço para a galera, deixa a galera, cada um, temperar no seu prato, porque se temperar para todo mundo, a gente já sabe que não vai dar certo. A gente vai entender por que a salada murcha, tá? Então, na aula que vem, a gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu de osmose em aplicações do nosso dia a dia. Combinado? Então, só para entregar a aula para a Nath, só lembra disso. Transporte passivo é quando você tem o deslocamento da substância de dentro para fora da célula ou de fora da célula para dentro, que de acordo com o gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? Vai sempre deslocar de onde tem mais para onde tem menos. Por quê, professora? Para igualar as concentrações. Quando a gente fala de difusão, a gente está falando de qualquer tipo de substância que pode entrar ou sair da célula. Mas quando a gente fala de água, cara, a água ela é tão importante que tem um nome especial para esse deslocamento. Nós vamos chamar de osmose. E aí, qual que é o sentido do deslocamento? Vai ser sempre onde tem mais água para onde tem menos água. E aí, a gente acabou de descobrir que a solução que é mais diluída, menos concentrada, é a solução hipotônica. A solução que é mais concentrada é uma solução que ou seja, menos diluída, é uma solução hipertônica. A tendência aí de onde tem mais água, do mais diluído, para tentar dissolver o mais concentrado. Então, sempre, quando a gente pensa em osmose, o deslocamento da água é do meio hipotônico para o meio hipertônico. Até os dois meios ficarem iguais, até os dois meios ficarem isotônicos. Beleza? Guarda isso, anota. Semana que vem nós vamos botar isso em prática. Fechou? Tranquilo? Parece que é difícil, mas não é não. Se vocês pegarem... deixa eu só parar de dividir aqui. Parece que é difícil, mas não é não. Depois que vocês pegarem, é rapidinho. Só lembrar dessa questão de mais diluído, menos diluído, mais concentrado, menos concentrado, que fica fácil. Tá certo? Nath, tá aí? Tô aqui, positivo e operante. Então tá bom. Então é isso, meus amores. Semana que vem estamos junto com um monte de coisas legais para vocês aplicarem na vida de vocês. Com biologia é a parte massa, é entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Tá bom? Muito bom. Beijo para vocês. Beijo, Beijinho. Nath. Beijo, gente. Boa semana para vocês. Com Deus aí. Obrigada Tchau. para você também, amor. Um beijo. Beijo. Turma, tudo bem? Boa noite. Eu só vou escutar um áudio aqui do Bruno e já volto, tá? Rapidinho.